Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Aluno TI. No vídeo de hoje vamos dar continuidade na resolução das 20 questões de exercícios de programação. Até aqui já fizemos até a questão número 8, é o penúltimo vídeo aí do canal. O último vídeo foi uma questão de lógica de programação mais do site Microde. E hoje vamos resolver a questão de número 9, que também é uma questão bem simples. Ele pede o seguinte: ler um nome do teclado e ver se é igual ao seu nome, imprimir conforme o caso, nome correto ou nome incorreto. Essa questão aqui daria para a gente resolver utilizando um case, no caso seria o Swift, Switch case, mas não vou usar o Switch case, eu vou usar uma estrutura condicional, o if e else. Então é bem simples também, e pensando no que a gente pode fazer depois da resolução, as possibilidades, eu acho que vai ser bem bacana. Então vamos agora para o Visual Studio para a gente resolver aqui essa questão. Então a princípio ele pede que o usuário entre com o nome a partir do teclado e que façamos a impressão no final se o nome inserido pelo usuário é igual ou, no caso, é correto ou incorreto. Então para isso a gente primeiro precisa definir aqui uma string, nome usuário, só nome usuário, que vai receber aqui, vamos colocar aqui Marcones, ponto e vírgula. Aqui a gente cria uma outra string, não vou colocar usuário 2, aqui eu vou colocar nome inserido, que vai receber o valor a partir do teclado, então console readline. Perfeito. Feito isso, a gente já tem aqui, antes de tudo, vamos colocar primeiro uma mensagem aqui, que seria para o usuário entrar com o nome. Então vamos colocar aqui digite o nome do usuário. E aqui eu não vou usar o WriteLine com quebra de linha, eu vou usar sem quebra de linha. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 2 pontinhos aqui, espaço, e aí quando ele imprimir essa mensagem, a gente digita o nome aqui na frente. Perfeito, feito isso, agora a gente vai para a nossa estrutura condicional, um if, que a gente vai fazer o seguinte: enquanto, se o nome inserido for igual ao nome de usuário, a gente imprime essa mensagem aqui, console.writeLine nome correto. Lá ele pediu para imprimir tudo maiúsculo, mas como a gente não precisa colocar para julgar, vamos colocar aquele desta maneira aqui, vai ficar mais bonitinho. Então, se nome inserido for igual ao nome do usuário, então que ele imprima essa mensagem, nome correto. Caso contrário, console WriteLine nome incorreto. Perfeito, só não vamos esquecer aqui do nosso console.readKey, senão vai dar problema, Acho que ele nem compila. Vamos ver aqui como que fica, Porque esse comando aqui é para justamente depois que ele faz a execução, a gente pressionando qualquer tecla ele volta aqui para o Visual Studio. Então vamos testar aqui. Acho que nos últimos vídeos a gente não testou. Vamos deixar sem o readKey para ver o que dá. E digite o nome de usuário.
Então, vamos colocar aqui Marcones. Ele não imprime, na verdade, né? Ele já sai do programa. Então, o correto seria a gente fazer isso aqui. Tirar isso aqui. Console Readme. Perfeito. Vamos ver agora. Digite o nome de usuário. Marcones. Nome correto. Perfeito. Vamos dar aqui novamente um F5. Vamos digitar aqui Paulo. Nome incorreto. Perfeito. Resolvemos aqui o que ele pediu. E aí dessa maneira aqui dá pra gente brincar um pouco com isso aqui. A gente pode simular um sisteminha. Então vamos fazer o seguinte. Vamos manter isso aqui. O nome, a primeira string. Esse daqui eu vou deixar também aqui fora, só que eu vou deixar sem valor declarado. Eu vou solicitar o valor lá dentro do que eu vou mostrar para vocês agora. Vou pegar essa parte aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai brincar como se fosse um sisteminha. Então vamos colocar aqui do while. E aí a condição, vamos primeiro colocar aqui a condição de parada. Vamos colocar aqui a condição de parada. Vai ser, no caso, enquanto faça, aí ele vai executar o código dentro do loop, né? Enquanto a condição de parada for nome inserido for diferente do nome usuário. E aí a gente vai pedir para ele digitar aqui, digite o nome do usuário. E aí a gente vai solicitar esse valor aqui pelo teclado. E aí vai ser nome inserido igual console.readline. Perfeito. E aqui a gente vai precisar de um incremento, né? Porque senão vai ficar nisso aqui num loop infinito. A gente digitar de maneira, no caso, enquanto não der falso aqui, né, ele vai ficar nesse loop infinito. Então, se a pessoa não souber o usuário, vai ficar digitando e não é a ideia do nosso sisteminha aqui. A gente vai querer delimitar aqui uma quantidade. Então, quantidade de tentativas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui mais uma variável int tentativas, e aí vamos iniciar ela em 0. E aí a gente coloca aqui tentativas mais. Perfeito. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui. Então vai ser enquanto o nome inserido for diferente de nome usuário e, no caso, né, e tentativas menor que 3. Então ele vai repetir isso aqui, repetir essa mensagem aqui. E aí depois que ele encontrar, a gente vai fazer o seguinte, se der falso aqui, ele vai pular ou para aqui ou para aqui. Só que para aqui, certamente ele vai pular quando já tiver excedido o número de tentativas, porque quando ele acertar ele já cai aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui que vai ter tentativas. Então, para não ficar, depois eu ponho esse outro comando aqui para vocês. Primeiro eu vou fazer o seguinte, nome incorreto, vamos colocar aqui um cifrão. Colocar aqui um cifrão, nome incorreto. E aí você
excedeu o número de... Aí aqui a gente faz o seguinte, concatenar aqui com o número de tentativas. Número de tentativas. Perfeito, vamos ver aqui se dá certo. Primeiro eu vou testar com o nome correto. Digite o nome de usuário. Marcones. Nome correto. Beleza, deu certo. Agora vamos testar aqui com o nome errado e vamos errar aqui o nome 3 vezes aqui. Vamos colocar aqui Paulo. Ele já pediu novamente. José. Novamente. Fábio. Nome incorreto, você excedeu o número de 3 tentativas. Deixa eu só tirar essa vírgula aqui que não ficou legal. E aí a gente pode fazer o seguinte, para não ficar a tela com esses comandos, com os comandos anteriores, a gente vem aqui e aqui a gente coloca um console.clear e aí ele vai limpar a telinha pra gente. Então perfeito, vamos agora novamente. 5. Digite o nome de usuário. Vamos colocar aqui José. Digite o nome de usuário, então estava errado. Paulo. Digite o nome de usuário. Fábio. Nome incorreto, você excedeu o número de 3 tentativas. Perfeito. E agora vamos testar aqui com o nome certinho. Na verdade eu vou errar os 2 primeiros, no último eu vou acertar. Então vamos colocar aqui Paulo, José e Marcones. Perfeito, certinho. Então, gente, tá aí o nosso programa. A princípio era um sistema bem básico, mas deu pra gente brincar. Deu pra dar uma incrementada e fazer uma espécie de sisteminha. Colocando aí para o usuário digitar o nome do usuário, né, uma quantidade de tentativas que seria 3 tentativas ou quantas tentativas nós quiséssemos, desde que colocássemos aqui na condição de parada do laço de repetição. Então por hoje é só, pessoal. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.